Alô, galera do nono ano, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula. Eu, professor Jairo. Hoje, em filosofia, nós vamos falar sobre o conhecimento e o problema na linguagem. Então, lembra daquele filme que eu passei para vocês na última aula, O Discurso do Rei? Pois é, um fantástico filme em que o rei pede ao seu filho, o príncipe, para que ele faça um discurso para os seus súditos, o substituindo. E ele vai lá e quando chega o momento da cena, ele não consegue. Ele trava. Então nós vamos ver um trecho desse filme para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Eu volto já já. From His Majesty. The King. Tá aí, esse é o filme Discurso do Rei. Ele tentou e não conseguiu trazer o discurso para os seus membros, né, da realeza e toda a sociedade. O mais interessante nesse filme é que ele não era o sucessor do rei, sim o seu irmão. E durante o desenrolar da história do filme, o seu irmão assume após a morte do seu pai, mas de repente ele acha que não é aquilo que ele quer, porque a mulher que ele ama, ela já foi casada e é óbvio que na linha de sucessão não se pode ter um rei casado com a mulher que já teve um outro casamento. Ele vai abdicar do trono e passa para o seu irmão. E a partir daí começa-se uma nova história, um novo desenrolar da história, onde ele precisa de uma ajuda e ele consegue essa ajuda. No mais, o filme é algo fantástico para que a gente venha falar justamente sobre conhecimento e o problema da linguagem, unidade 1, capítulo 3. Então preste atenção no que nós vamos discutir agora. E se você ainda não assistiu o filme O Discurso do Rei, essa é a sua oportunidade. Lá no grupo do WhatsApp do nono ano, eu coloquei o link do filme para que você possa estar assistindo. Então vai lá, o filme está dublado, você vai poder assistir e depois você vai tirar suas conclusões baseado junto à nossa aula. Vamos lá. Então nós vamos falar sobre o conhecimento e o problema da linguagem. Primeiro, baseado no dicionário, nós vamos estar trazendo aqui o que é a definição sobre conhecimento. Ah, professor, eu estou em casa aqui, eu já tenho uma ideia do que é o conhecimento. Bacana. Então, vamos lá. Sempre nas aulas eu faço essas perguntas para vocês e aí alguns respondem, né, sobre determinado assunto. Então, a pergunta é, o que é conhecimento para vocês? Então, você pode já responder aí, eu vou trazer uma definição baseada no dicionário, que diz o seguinte: entendimento sobre algo, saber, conhecimento de leis, ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Então, está falando que o conhecimento ele é amplo, né? Que o conhecimento ele vai perpassar por áreas específicas. Então, a ação de entender por meio da inteligência, da sua inteligência. O que é que eu vou entender? Né? Por meio da minha inteligência e também por meio da razão ou da experiência. Então, a gente começa essa discussão trazendo nessas duas aulas o filme como exemplo. Então nós temos um líder onde ele tem uma certa dificuldade de comunicação com os seus súditos. Quando nós falamos em filosofia,
relacionado justamente às questões de problema na linguagem ou da linguagem, nós estamos dizendo para você que a filosofia, no campo em que ela vai trazer essa discussão, a linguagem ela é importante para que haja comunicação. Durante o filme, em algumas cenas, nós vamos perceber cartazes em que as pessoas colocam nas ruas, não aceitando ele como rei por conta da sua dificuldade na fala. Então, a linguagem ela é importante para que haja a comunicação, que haja uma comunicação eficaz. Vamos dar continuidade. Bom, eu trouxe algumas perguntas baseadas no filme, e aí para que você faça uma reflexão na sua casa. Primeira pergunta é: o que é o significado das partes? Por exemplo, palavras das frases. Primeira pergunta repetindo: o que é o significado das partes, que são as palavras, né, das frases? Então, no texto, ou seja, no filme, você vai perceber que cada fala ela é importante. Por que é importante? Para que haja a comunicação, para que haja entendimento naquilo que estão tentando passar para um público. Então, quando ele vai lá, começa o discurso, as pessoas não conseguem compreender, todos ficam horrorizados com aquela situação. Outra coisa, existia entendimento entre as partes, por exemplo, monarquia e população? Não existia entendimento entre a monarquia e entre a população que estava esperando o discurso. Ora, se não existia entendimento entre partes, isso quer dizer que o rei teria uma grande dificuldade de governar o seu povo. Outra pergunta é: as palavras para o rei têm o mesmo sentido para quem está em outro grupo social? Então, será se as palavras que o rei estava utilizando, elas fariam sentido para aquele grupo, para os seus súditos? Isso é uma discussão que a gente pode estar trazendo para a nossa realidade como professor. Os diversos grupos em que nós estamos inseridos. Mais uma vez, eu toco nesse assunto. Linguagens específicas, elas não são usadas nos mesmos grupos. Por exemplo, se eu estou com vários professores, existe um tipo de linguagem que é utilizada sobre eles para um determinado assunto. Se eu estou num grupo de uma igreja, um grupo religioso, a discussão é favorável àquilo que é a vivência do grupo. Óbvio, no discurso do rei, os súditos esperavam que ele, o representante do rei, no primeiro momento, trouxesse um discurso bonito, acalorado, em que todos pudessem vibrar no final com as palmas, mas aquilo não foi possível. Por quê? Por falta de uma comunicação eficaz. E aí a gente continua trazendo. Então, o que a filosofia fala sobre linguagem? Então, o que é filosofia da linguagem que o nosso capítulo discute tanto? Essa é a segunda aula que eu trago, essa temática de discussão para vocês. Então, vamos lá. Filosofia da linguagem estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. Então, a filosofia também vai andar por essas áreas, professor, claro. A filosofia ela tem a liberdade de andar por outras áreas e, junto com essas outras áreas, trazer conhecimento, fomentar discussões, abrir possibilidades, fazer com que o homem pare um pouco para refletir. Ora, nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas não têm tempo para nada. Apesar que nesse momento as pessoas estão um pouco mais em casa, mas mesmo assim os pensamentos são acelerados. E aí a filosofia vai te ajudar a fazer com que você pare um pouco e venha refletir. Então, filosoficamente, ela trata o quê? Essa filosofia da linguagem. Primeiro, do significado linguístico, do uso, compreensão e aprendizagem da linguagem, da interpretação, da tradução, de aspectos linguísticos do pensamento e da experiência. Então vamos aqui pontuar alguns desses tópicos que estão inseridos no que é a filosofia da linguagem. Eu quero tocar nesse seguinte ponto: compreensão e aprendizagem da linguagem. Então, no filme Discurso do Rei, não existia uma compreensão, as pessoas não conseguiam entender o que ele, o príncipe, queria discursar. Outro ponto importante aqui é da tradução e de aspectos linguísticos do pensamento
e da experiência, tá? Então, tudo isso vai estar associado à filosofia. Bom, eu trouxe aqui algo para que a gente possa compreender desse papel da linguagem no campo da filosofia. Esse esqueminha para que a gente possa compreender melhor como é que está inserido, tá? Como essa discussão sobre filosofia, sobre linguagem. Então, preste bem atenção. A linguagem é composta de proposições assertivas sobre coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, ele está dando a definição sobre a linguagem. Preste atenção. Do outro lado, o mundo é composto de fatos, as coisas são de um certo modo. Esses dois vão ligar. As preposições são imagens, as proposições são imagens de fatos, do mesmo modo que mapas são imagens do mundo. Qualquer proposição que não retrate fatos e sem sentido, por exemplo, matar é ruim. O que acontece? A linguagem é composta de proposições assertivas sobre coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. Minha linguagem é, portanto, limitada às declarações de fatos. O que ele está falando justamente nesse esquema? Ele está trazendo a importância da linguagem e está retratando um pouco sobre o que há no mundo, né? As oportunidades de discussões, ok? Então a gente tem uma compreensão, nós temos uma compreensão do pensamento sobre a filosofia, nós temos uma compreensão desse pensar sobre a linguagem, em que eles estão unificados. Então, para Winston, a linguagem não descreve o mundo, pois o limite da linguagem acaba sendo os limites do mundo. A filosofia, portanto, procura encontrar a linguagem certa para descrever o mundo. Ah, professor, então quer dizer que existe uma linguagem específica dentro do campo filosófico para descrever o mundo? Sim. Como se fosse um jogo de palavras, que ele chama jogo de linguagens. Então as palavras, elas precisam ser encontradas nesse jogo de linguagem para trazer aquilo e para trazer o entendimento do que você precisa e quer se expressar. Então vamos lá. O que é conhecimento, mais uma vez? Conhecimento é a substantivação do verbo conhecer. Conhecer é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. O conhecimento fascina a humanidade desde a antiguidade, quando a filosofia passou a pensar os modos como o ser humano pode conhecer a verdade. Então vamos lá. No filme O Discurso do Rei, ele já havia tentado, o personagem principal, o príncipe, ele já havia tentado de várias formas, junto à sua esposa, uma saída para o que ele tinha, né? E ele não consegue nada em específico, até que ele encontra alguém que começa a ajudar e ele começa a melhorar. Então o que tem a ver o Discurso do Rei, o filme, aquela experiência com o conhecimento? Aqui está dizendo que conhecer é o ato de entender, compreender e aprender algo. Ou seja, quando ele passou a entender qual era a sua maior dificuldade, ele começou a abrir a sua mente e ele começou a ir por outros caminhos. E aí ele passa a ter uma maior compreensão sobre a situação em que ele estava vivenciando. Então aqui mais uma vez, repetindo, a filosofia passou a pensar os modos como o ser humano pode conhecer a verdade. Então a filosofia vai lá, através do conhecimento, começa a trazer a verdade para você. Existe aquele versículo bíblico que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto bíblico está falando especificamente em conhecer Jesus, em conhecer a verdade através dele. Trazendo esse versículo para o campo filosófico, que é justamente relacionado ao que eu li, vai dizer que conhecer a verdade é justamente aquilo que você ainda não domina. E aí, quando você começa a ler, quando você começa a explorar
você começa a aprender um pouco mais, você tem um conhecimento em suas mãos. Então é justamente isso o papel da filosofia. A filosofia passou a pensar os modos como o ser humano pode conhecer a verdade. Então vai te oferecendo possibilidades para que você tenha essa oportunidade acerca do conhecimento. Você saia da zona de conforto e você vai para um outro patamar em relação ao conhecimento. Conheceu a verdade te libertou, então agora você sabe discutir, você sabe questionar, você sabe falar sobre aquele determinado assunto. Conhecimento é o ato de aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e de entender algo. Conhecimento é o atributo de quem conhece, ou seja, é o atributo de quem conheceu a verdade. Então, a partir de agora, ele tem uma verdade. No filme Discurso do Rei, ele teve uma verdade, ele passou a conhecer sobre uma verdade que ele não sabia. É tanto que no final do filme, quando ele se torna um rei e ele vai para o seu primeiro discurso, ele tem esse cuidado, ele respira fundo, mesmo trêmulo, nervoso, mas ele vai lá e consegue o seu primeiro discurso. Então ainda diz mais, entender algo, conhecimento é o atributo de quem conhece. Isto é aquilo que resulta do ato de conhecer e entender. Quando você conhece, quando você entende, quando a sua mente começa a se abrir, quando você conhece a verdade, você muda de nível, você vai para um outro patamar. Então é sobre isso que nós estamos falando. A linguagem ela é importante para que haja uma comunicação entre pessoas. A filosofia trata sobre isso. Então vamos lá. O conhecimento é possível apenas ao ser humano. Os animais, por outro lado, desenvolvem mecanismos de aprendizagem por meio da experiência prática e da repetição de experiências. Porém, o conhecimento complexo, efetivo e racional somente é aprendido por nós. Então ele está trazendo dois lados aqui para que a gente entenda sobre o conhecimento. Então, primeira coisa, o conhecimento só é possível ao ser humano. Os animais, eles vão ter uma ajuda do homem, uma intervenção do homem. E aí chama-se o que ele está dizendo aqui, que os animais, por outro lado, desenvolvem mecanismo de aprendizagem, que é aquela questão, o cachorro, por exemplo, quando você diz, vamos lá, deita, rola e por aí vai, senta, é mecanismo. Ele está com um mecanismo, ele não tem o que o ser humano tem, que é justamente o conhecimento. Então, você que está aí assistindo a nossa aula, perceba a importância sobre a linguagem e sobre o conhecimento. Quando há uma linguagem e quando há compreensão, há conhecimento. No discurso do rei, no primeiro momento, não se tinha uma discussão. Ele não conseguiu transmitir, então não houve conhecimento. Ok? Continuando. Aqui vai dizer, porém, o conhecimento é complexo, efetivo e racional. Complexo, efetivo e racional. Então fique atento a essas informações, fique atento ao que nós estamos discutindo nas nossas aulas. Vamos lá. Conhecimento. Isso ocorre porque o conhecimento bem estruturado, que desenvolvemos, só pode ser elaborado, organizado, codificado e decodificado pela linguagem. Olha que interessante. Então, professor, quer dizer que todo conhecimento, ele vai surgir, ou existem as possibilidades através de quê? Através da linguagem, tá? Repetindo, isso ocorre o conhecimento, tá falando do conhecimento. Isso ocorre o quê? O conhecimento, né? Porque ele é estruturado através do quê? Do que desenvolvemos, só pode ser elaborado, organizado, codificado e decodificado pela linguagem e por nossos mecanismos racionais, a linguagem e raciocínio. São elementos necessariamente interligados, sendo impossível determinar qual tenha surgido primeiro no ser humano, visto que há uma interdependência entre ambos. Então, o conhecimento vai estar associado à linguagem. Nós vamos ver agora quais são os tipos de conhecimento, tá? Vamos lá. Existe o conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento do dia a dia, em que as pessoas têm alguma fruta que sua mãe fala, ou sua avó, que você não deve comer em determinado horário. Também existe o conhecimento teológico, que vai partir da concepção de teologia, que é teo, Deus, e logia, estudo, é o estudo acerca de Deus.
não está limitado a uma religião específica. Dentro dessa perspectiva, pode-se trabalhar também a questão das religiões, ciências da religião. Ciências da religião, que vai trabalhar a cultura de cada religião específica. Outro ponto é o conhecimento científico, que é o conhecimento da ciência, o conhecimento dos estudos, as grandes teorias estão atreladas justamente a isso, ao conhecimento científico. E o nosso, que é o nosso conhecimento filosófico, que vai justamente trabalhar o que os nossos filósofos estão trabalhando nos textos, os nossos filósofos estão questionando, então tudo isso vai fazer com que a gente venha trazer como discussão sobre esse tipo de conhecimento, tá? Eu queria trazer para vocês, para que a gente possa relembrar sobre a filosofia, que diz, a filosofia surgiu como um conjunto de saberes, olha só, então se juntou vários saberes ali, né, para que as pessoas pudessem entender sobre esse assunto, que diz, a filosofia surgiu como um conjunto de saberes necessários para questionar e, às vezes, complementar o conhecimento fornecido pelo senso comum e pela religião. Olha o que nós falamos, senso comum, o conhecimento através do senso comum e o conhecimento através da religião, que pode ser intitulado como a teologia ou pode ser intitulado como ciências da religião também. E vai dizer que a filosofia surge nessa perspectiva. A filosofia é uma forma de estabelecer normas para a obtenção de um tipo de conhecimento mais seguro, assim como a ciência, olha aqui, o conhecimento científico, mas não podemos dizer que o conhecimento científico acontece da mesma forma que o conhecimento filosófico. A filosofia, nesse sentido, é a mãe de todas as ciências, pois ela foi a primeira a buscar uma maneira de conhecer as coisas com mais segurança. Então você sabe, a partir desse entendimento dessa aula, que a filosofia, nesse sentido, é a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque ela te leva a pensar. Porque ela faz com que você comece a questionar. Porque através da filosofia, eu e você podemos estar nos comunicando. Então, para que haja uma comunicação eficaz na filosofia ou em outras áreas, a linguagem ela é importante. Se no filme Discurso do Rei, o príncipe não tivesse problema na sua fala, automaticamente, no primeiro momento, ele teria sido aclamado com palmas. Mas não foi isso que aconteceu. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, o que fazemos com a linguagem? Algumas perguntas. Como usamos socialmente? Qual a sua finalidade? Como a linguagem se relaciona com a mente do falante e do intérprete? Como a linguagem se relaciona com o mundo? Olha a importância da linguagem, né? Vai estar associada a todos os momentos e tudo aquilo que nós estamos realizando. Então, deixo essas perguntas como uma reflexão para que você possa também estar respondendo aí na sua casa. Você vai pausar o vídeo, você vai pegar essas perguntas e você vai responder aí no seu caderno. Novamente repetindo para vocês, o que fazemos com a linguagem? Como a usamos socialmente? Qual sua finalidade? Como a linguagem se relaciona com a mente do falante e do intérprete? Como a linguagem se relaciona com o mundo? Então você vai pegar essas perguntas, você vai responder no seu caderno, você vai sentar, pensar e na próxima aula nós vamos estar trazendo aqui algumas ideias sobre essas perguntas, sobre linguagem, ok? Então está com você a responsabilidade. Então, filosofia da linguagem, o que é a filosofia da linguagem? É o ramo da filosofia que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. Uma das principais características da filosofia da linguagem é a maior diferença entre o ser humano e os outros seres que existem no mundo. Então, essa filosofia vai justamente mostrar para a sociedade, para que ela perceba a diferença entre o ser humano, entre o homem e entre os animais. Ela trata de um ponto de vista filosófico da natureza, do significado linguístico, da referência, do uso da linguagem, do aprendizado da linguagem, da criatividade dos falantes, da compreensão da linguagem, da interpretação, da tradução, de aspectos linguísticos e do pensamento e da experiência. Ok?
Então essa foi a nossa aula de filosofia de hoje. Nós falamos sobre o conhecimento, sobre a linguagem. Nós trouxemos aqui uma imagem do filme Discurso do Rei. E eu deixo para vocês aquelas perguntas para que você possa responder. E na próxima aula nós estaremos juntos. Um forte abraço, fique com Deus, fique em casa com a sua família. E que eu estarei aqui na próxima aula com vocês. Valeu!